Estamos de volta, está no ar o Resenha Tricolor. Do mês, né? Você estava com saudades. Você também estava com saudades, Dani? Estava com saudades. Também estava com se saudades. vê pouco agora. É verdade, a gente falou isso, né? Nos bastidores. E aí, em São Paulo ainda jogando tudo fora de casa, né? Porra, nunca vi tanto jogo fora de casa. Mas voltamos e eu voltei feliz, Dani. Voltou feliz? Tô feliz com o São Paulo Futebol Clube. Imaginei. Eu não imaginava, quando a gente gravou os últimos episódios aqui xingando o Carpini, que um mês depois estaríamos aqui alegres e contentes. Você imaginava? E a gente xingou pouco o Carpini. Perto do que eu xinguei fora da câmera, o Resenha foi comedido. É verdade, é verdade. É porque a gente estava tão desanimado que nem pra xingar a gente tinha ânimo. Então vamos lá, vamos começar nosso resenha tradicional do mês. O tradicional resenha mensal. O seu lema? Total, Dani, total. E acho que vários aspectos, tá? Mais do que o resultado, para mim, porque, óbvio, o resultado é o que move o futebol, e se ele não tivesse ganhado nenhum desses pontos, a gente já tá provavelmente reclamando dele. Mas mais do que o resultado, para mim, foi a forma como ele conquistou os resultados, sabe? Alteração de esquema e, para mim, inteligência nas alterações, um negócio planejado. Intensidade fora do campo, sabe? A gente olhava, mesmo o Dorival, vitorioso, não era um treinador que fora do campo mostrava aquela personalidade toda. O Carpini, então, nem treinador era fora do campo. E aí você vê um cara gesticulando, intenso. Meio maluco, me identifico um pouco. Pô, rodando o elenco, a gente reclamou muito aqui que o Carpini destacou todo mundo, e rodando o elenco com eficiência, né? Trazendo resultados. Pô, tô gostando, cara. Minha primeira impressão do Zubeldia é das melhores possíveis. A minha também. A minha também. Acho que... É começo, né? É começo. Foram desafios fáceis que ficaram ainda mais fáceis pelo contexto. Sim. Né? Eu brinquei até hoje no trabalho que eu não sei se 11 contra 11 é igual, sabe? Mais, porque foram 2 jogos seguidos com uma expulsão muito no começo, que facilita muito a vida. Mas eu tô... Acho que a saída do Carpini era necessária por muitos motivos. Os próprios jogadores que eram defensores do Carpini no microfone, quando ele foi embora, mudaram de postura. E daí eu não sei se um é reflexo do outro, sabe? A apatia do Carpini gerava um time apático. Ou a saída dele deu um up, mas eu acho que o próprio jogo lá no Equador, o time era outro time de postura, assim, sabe? Não, Então, eu acho que eu tô muito feliz com a saída do Carpini, eu gostei da chegada dele, eu acho que ele vê futebol parecido com o que o Carpini via, de proposta de jogo. Acho que o Carpini não sabia executar qualquer proposta, mas o que ele entendia que ele deveria fazer, o Zubeldia entende parecido. Então, posse de bola. Posse de bola. Pouca posse até, né? É um time mais direto, histórico do Zubeldia. Mas o que eu achei interessante nesse começo é exatamente o que você falou de variações. E até trouxe uma pauta aqui para a gente discutir daqui a pouco, mas sim, a proposta do time no Equador foi diferente da proposta depois, e durante o jogo tem mudança de esquema, né? Então, eu acho que tem uma leitura de contexto que é interessante, mesmo que num começo. E até as mexidas, né? Você via as mexidas de um que derrubavam um time e a mexida de outro que muda o padrão do time, que melhora ofensivamente. E assim, cara, teve uma coisa que pra mim foi muito importante, que foi o time inteiro reserva na Copa do Brasil. Sim. A gente precisava disso. Precisava. Tipo, você tem um elenco exatamente pro seu time reserva
jogar jogos como esse. Jogar contra o Águia sem susto, entendeu? Tipo, para mim não é mérito ganhar do Águia com reserva, é obrigação. Sem dúvida. Tipo, a folha inteira do Águia é o salário do Ferrarese, sabe? Essa é a proporção que a gente tá falando. A torcida lá era do São Paulo. Então, assim, o desafio do Águia é um desafio ridículo, como foram ridículos alguns jogos do Paulista. E a gente explodiu o time titular. E não conseguiu resultado. Então, tipo, o perde-perde do Carpini, que eu tinha medo do Zubeldia aí nessa loucura do não, precisamos estar sempre com os melhores, essa merda que não faz sentido num calendário como o nosso. Você traz duas peças mais ou menos parecidas, que era a proposta do elenco no começo do ano, exatamente para você ter essa dosagem que não foi feita. A gente perdeu um trimestre do ano por incompetência de gestão de elenco. Quando ele vai com o time inteiro reserva lá, eu falei, puta, que bom. Já pensa diferente, né? São Paulo e Cobressal. Precisa ir com um titular? Puta, Dani, eu não sei se... Sem arrogância. Cara, sem arrogância, eu acho que esse jogo, eu até falei hoje no GE, porque os caras falaram, acho que passou a arrebentação daquela sequência super complicada que o Carpini / Zubeldia iam enfrentar. Eu acho que o jogo do Cobressal, ele tem um fator, porque o São Paulo precisa brigar pela primeira colocação pela continuidade da Libertadores. Sim. E pelos últimos resultados, eu hoje acho que o São Paulo pode brigar pela Libertadores. Eu não estou dizendo que vai ganhar. Mas eu acho que o São Paulo pode brigar e pode ganhar. Como podia no começo dela, antes da gente ver o Carpini trabalhando. Exato. E para o São Paulo brigar pela Libertadores, na minha visão, passa por classificar em primeiro. Concordo. E para classificar em primeiro, precisa ganhar esse jogo. E esse jogo é o Águia de Marabá que habla. Tudo bem. É a mesma merda. É o último colocado do campeonato chileno, que é mais fraco. A gente viu o poder de fogo desses caras... No Morumbi é ridículo, não é um time de pressão de torcida. Mas assim, eu não colocaria os reservas como foi contra o Águia. Eu acho que você tem que trazer uma experiência, ter um Luciano, pode ser, um André Silva. Não é um jogo que você... Um Rafael. Eu acho que tem que ter um Rafael. Eu também. Não, mas tudo bem, que você tenha 3, 4 pilares ali, coloca um time misto, porque no final de semana você tem a viagem... E no final de semana você tem um jogo duro no Brasileiro. Eu não aguento mais passar vergonha no Brasileiro. Claro. Para não passar vergonha no Brasileiro, eu tenho que pegar um time mais ou menos e conseguir ganhar da bosta do Cobressal. Porque se a gente não encarar o Cobressal como a bosta que ele é, a gente fica sempre nessa humildade de não tem mais bobo no futebol. Tem bobo, tem cara que ganha 200 vezes menos. E entrega o brasileiro, né? E entrega o brasileiro. Que eu acho que com a vitória de ontem, vai brigar lá na parte de cima, espero eu. Se não explodir o elenco. Então, o Cobressal, puta, o misto tem que dar conta do Cobressal. Águia de Marabá, o misto tem que dar conta do Águia de Marabá. Por quê? Porque tem Cruzeiro. Cruzeiro, eu preciso de mais titular contra o Cruzeiro do que contra o Cobressal. O próximo é o Fluminense, né? Jogo duro. Duríssimo, então, duríssimo. Né? Então você fala, puta, beleza, eu concordo com você. Classificar em primeiro na Libertadores é importante. É importante. Graças a Deus o sorteio foi bacana com a gente e deu um grupo com um time... Que a gente pode que os seus brothers do Pinheiros dão conta se tiver um dia inspirado, tá ligado? Então, tipo, esse tipo de contexto, fala assim, não, é melhor a gente ir inteiro lá com o Cobressal, porque vai que o cacete, eu pago uma folha de salarial gigante pra reserva pra dar conta dessa merda de jogo. Se o São Paulo tivesse molecada, o São Paulo tem 2 caras caros por posição, no mínimo. Faz sentido. Você colocar um Luiz Gustavo, que traz uma experiência, o próprio Bobadilha, que jogou menos no jogo passado. Faz sentido, concordo com a sua visão. E aí? Até porque a gente pega o Fluminense, depois já pega o Barcelona em casa. Sim. E na mesma o São Paulo joga na segunda contra o Fluminense e na quinta contra o Barcelona. E aí é para definir a classificação em casa, é verdade. Então, tipo...
Essa gestão de elenco eu acho importante, porque esse time que ganhou do Águia de Marabá, e é isso que a gente precisa ver, né? Fala, pô, o Águia de Marabá já é fácil. Com 10 é mais fácil ainda. Sim. Vitória não é um time brilhante. Com 10, mais fácil ainda. Então, São Paulo vem de uma sequência muito boa, onde os adversários, os últimos, né? A gente teve Palmeiras, teve jogos duros. Mas onde a gente conseguiu ganhar com tranquilidade de desafios de baixa complexidade. Que é o que se espera fazer. Que é o que se espera. A gente não precisa ficar, sabe, o falso moralismo me irrita um pouco, entendeu? Tipo, não, vamos respeitar o Cobressal. Pau no cu do Cobressal. Tipo, quem é o Cobressal? Tem que ganhar, obrigação ganhar. Isso, não é obrigação ganhar. Cobressal fora de casa continua sendo uma bosta. São os mesmos caras. Esse cara não ficou bom porque estão em casa. E nem vai jogar no próprio estádio, né? Vai jogar no Chile, mas não joga no próprio estádio. Não tem torcida. O time, sabe, é um time que não ganhou no ano. É um time que... Esse é o contexto. Então, tipo, porra, eu não sei quem são os reservas que vão entrar, mas eles têm que dar contra do Cobressal. Porque eles ganham muito mais, porque tem uma estrutura melhor, porque frente ao Cobressal é obrigação. E os últimos jogos, eu acho que eles estão servindo para balizar o parâmetro. Então eu honestamente eu não sei se numa sequência de jogos complicados o que a gente viu nessa sequência atual se mantém, porque foi uma sequência mais leve de desafio e ainda favorecida pelas expulsões. Mas a postura do time é legal. Existe você fala, pô, esse time é cascudo. Mas olha que coisa, né? Quando a gente olhava, quando não mandaram o Carpini embora, a gente falava assim, puta, é uma sequência complicadíssima. Aí o Carpini caiu, passou a ser uma sequência facílima? Não, mas porque quando a sequência complicada era antes, porque teve o Flamengo. A partir do Flamengo entrou o Zubeldia. Mas teve o Flamengo. Aí Atlético Goianiense fora. Barcelona fora e que era Palmeiras. Complicado, porque nunca tinha ganhado no Equador. Palmeiras. Isso. E bem ou mal, Vitória fora de casa, apesar de estar mal no campeonato, é um time que vai pontuar em casa. É um time que... O Palmeiras ganhou de 1-0 lá com gol no último minuto, sofrido. Não é um jogo que tende a ser barbada para todo mundo. Não. Tanto que ontem não foi o time reserva, mas... Em casa, você pode falar, é obrigação ganhar do Vitória. Fora de casa, ganhar do Vitória é bom. É motivo para se comemorar, eu acho. Acho que sim. É que assim, se você pegar, simplificando difícil, médio e fácil... O Vitória é o fácil. Vitória é no máximo médio. Eu acho que o Vitória briga para não cair. Eu também. Águia de Marabá, facinho. Muito fácil. Concordo. Cobressal, muito fácil. Mas é que o meu ponto o Águia de Marabá, concordo. Agora o Vitória, todo mundo vai pegar. Então não dá para tirar da equação, o São Paulo pegou os outros 19 times vão pegar o Vitória, os outros 18, né? Porque o Vitória não se pega. A questão para mim, de contexto, é que a vitória contra eles no Barradão vira obrigação quando você perdeu do Fortaleza no Morumbi. Não, e vira obrigação a partir do momento que eles têm um jogador expulso também. Com 10 minutos de jogo. Concordo. Então, mas você fala assim, puta, o campeonato de pontos corridos é uma gestão. Você fala, pô, eu tomei um nabo em casa que eu não podia ter tomado, eu preciso recuperar esse ponto fora. Que se ganha é líder. Se ganhasse do Fortaleza, a gente era líder do campeonato. Então... Mas você concorda? Concordo. A vitória de ontem, ela compensa fora de casa uma derrota que você não podia ter tido Não podia. E aí eu acho que é um pouco esse balanço. E aí eu vejo, cara, eu vejo um time com bastante gana, com isso a gente nunca reclamou, né? Não é um time que não briga. Não, mas é um time que fala, porra, para mim tem um sinal de alerta você tomar um gol de sorte do Águia de Marabá com 10 e um gol do Vitória com 10. Não é uma coisa que para mim é ok. Não é ok. Não é. Mas nos dois jogos... Águia de Marabá o Águia de Marabá mas o sabe? Águia de Marabá eu ainda acho que foi uma falha individual ali do Jandrei, que para mim estava mal posicionado, pulou atrasado e tal.
No Vitória, é uma falha de posicionamento defensivo. E no caso dos dois atacantes, né? Que é o Luciano e o Calleri que estavam marcando o cara. Mas em ambos os jogos foi a única chance dos dois. O São Paulo não sofreu... tanto o Jandrei quanto o Rafael não tocaram na bola. As bolas que foram, entraram. Eu acho que é mais uma fatalidade do que falhas de esquema tático e tal. Pode ser. Assim, é claro que... O Palmeiras teve a bola do Calleri na trave, mas o Alisson tira uma em cima da linha e o Rafael faz uma puta defesa. Então, em lances claros... Mas 2 falhas individuais também. Foi saída de bola errada do Arboleda, que o cara tomou e quase fez o gol. E para mim, já que a gente tá falando de todos os jogos, para mim era um jogo em que os dois entraram para não perder. São Paulo e Palmeiras? Os dois entraram para não perder. Como era o segundo jogo do Zubeldia e o cara ainda tinha ganhado fora, não sabia o que fazer, espelhou o que ele imaginou que fosse o esquema do Abel, e o Abel falou, um empatezinho para mim aqui, lindo, ninguém vai me encher o saco, e ele é quase São Paulino, também não fez essa questão toda de vencer, os dois jogaram para empatar. Para mim a leitura é essa, e assim, quem errasse perderia o jogo. O São Paulo errou 2 vezes, quase perdeu o jogo. O Palmeiras errou 1 vez e a gente quase fez o gol no contra-ataque do Calleri. Ali eu acho que foi um jogo diferente dos outros. Nesse caso, por exemplo, contra o Vitória, que eu vi muita gente falando a primeira coisa que eu faria era tirar os 3 zagueiros. Cara, eu não concordo. Eu nem sou fã dos 3 zagueiros, tá? Nem eu acho uma bosta. Também. E assim, bosta. Eu me apego muito pouco ao 4-2-3-1, os 4-0-1, 10-1. Eu quero ganhar. Você é o homem da tática aqui. Mas nesse caso, eu penso em várias coisas. E você começou falando aqui da rodagem do elenco, do desgaste físico, do que o São Paulo... precisa fazer para chegar nessa sequência, nessa maratona e tal. Cara, você não tem um primeiro volante de marcação, porque o Pablo Maia tá fora. A gente não tem um lateral esquerdo e agora nem um improvisado, porque o Michel Araújo tomou o 3º cartão amarelo. Então, se você não tem o cara da contenção e você não tem um ala de ofício, você fazer uma linha de 4, você Você colocaria o São Paulo numa situação de risco, num contra-ataque e desgaste físico que eu acho que não fazia sentido. Você manteve os 3 zagueiros, teve o jogo controlado o tempo inteiro, o São Paulo começou a jogar pelas laterais, porque os 3 zagueiros permitiam, então Michel Araújo e Igor Vinícius eram pontas, não eram alas, então eles jogaram ofensivamente, e os gols saíram justamente em cruzamentos das laterais, porque a proposta de 3 zagueiros possibilitou que o São Paulo atacasse. Então o São Paulo não sofreu susto, eu achei que ele foi até ousado, de certa forma, de colocar o Galopo na posição de origem do Galopo pela primeira vez desde que ele chegou no São Paulo. Então o Alisson virou o primeiro volante, Galopo segundo volante. Cara, eu achei que ele foi bem. Muita gente, os 3 zagueiros. Eu não acho que manter ou mudar o esquema torna o São Paulo mais ou menos ofensivo. E eu acho que o cara tá passando alguns recados justamente nesse sentido, sabe? E é isso que eu tô gostando. Então, a minha análise da parte tática do Zubeldia. O jogo onde ele teve o elenco inteiro na mão foi o do Barcelona. E Palmeiras. Mas Palmeiras já não tinha o... Palmeiras já não tinha. O Pablo Maia, né? Pablo Maia não jogou contra o Palmeiras. É verdade. Né? Então, ele tinha o elenco inteiro contra o Barcelona. Assim, nem inteiro, porque não tem Lucas, né? Mas assim, eu tenho todas as posições disponíveis. Todas as posições eu tenho pelo menos uma peça disponível. Foi contra o Barcelona. Contra o Barcelona, com todas as posições disponíveis, ele não dá continuidade ao 3 zagueiros, que era o que vinha funcionando. Pelo contrário, né? Ele vai pra cima. Ele vai pra cima e mete um 4-2-4, um 4-2-3-1. Né, em campo ele nem era um 4-2-4, porque ficou bem uma linha de 3 ali com o Calleri na frente. Então era mais um 4-2-3-1. E ali ele se impôs no Equador, meteu 2, um jogo de cartão de visita. Jogando bom, né? Jogando bem. Contra daí ele perde o Pablo Maia e perde o Wellington. Sim. Então, assim, a linha de 4 com o lateral esquerdo
Já não existe. Já não existe. Até ele pôs o Patrick no Águia de Marabá, no time reserva. Para fazer o teste. Para fazer o teste. No Águia de Marabá, se você pega a escalação do Águia de Marabá, é um monte de teste. Né? A escalação do São Paulo contra o Águia de Marabá. Sim. É o Patrick titular. Sim. O Luiz Gustavo de volta de lesão. De primeiro volante. O Rodriguinho, né? Então vou falar do Rodriguinho daqui a pouco. Juan de 9, né? Então você fala, porra, o André Silva era o reserva 9. O André Silva incorporou, virou um potencial titular. Quando eu vou para um jogo para testar o 9 reserva, não vai o André Silva de 9, vai o Juan, porque o André Silva comprou uma credencial para jogar aberto pela direita, sabe? Sim. Então, você vai vendo assim, pô, quando ele perdeu o Pablo Maia, ele falou, pô, eu não tenho mais um primeiro volante de ofício, que nenhum dos outros é. Você pode pôr qualquer um para jogar, nem o Luiz Gustavo. Não. Né? Então, você fala, pô, eu vou ter que jogar com uma dupla de segundo volante. Com a dupla de segundo volante, eu prefiro ter 3 zagueiros. Puta, eu não tenho mais lateral esquerdo. Para jogar com ala, com meia improvisado, é melhor ter 3 zagueiros. Então, o Zubeldia não me contou que ele gosta pra cacete de 3 zagueiros. Na verdade, ele me contou o contrário. Verdade. Só que o contexto foi tirando dele peças que ele falou, cara, com o que eu tenho disponível, o melhor para o São Paulo é isso aqui. Porque, cara, é o que a gente conversou. Fala, pô, eu tenho Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Diego. E daí eu tenho o Sabino, que pra mim é uma piada legal, que ele sonhava em jogar no São Paulo, tirou a foto dele, mas é ridículo. E tem o Belém, né? Então, beleza, eu tenho 2 trios de zagueiros. Tem uma dupla sólida e uma dupla média. Você ocupar 3 vagas dos titulares com caras médios, você está deixando de ter André Silva, boas, por exemplo, dentro você põe o André Silva no banco para pôr o Diego Costa, por exemplo. Ontem foi o que aconteceu. Ontem contra o Vitória, jogou o Diego Costa e não jogou o André Silva. E isso, para mim, cara, o elenco não foi pensado para 3 zagueiros, porque você não tem 3 zagueiros realmente bons. Então, ter o cara médio ocupando a vaga do cara que é bom do ataque é um desperdício. É um desperdício. E aí é onde 3 zagueiros não me pega. Tipo, eu não acho do cacete, eu não tenho saudade por causa de 2005. Foda-se. Fomos campeão, foi muito legal ser campeão, mas hoje 3 zagueiros você precisa ter zagueiro bom, Beraldo, um cara que sabe sair jogando e tal. Eu não tenho nenhuma paixão pelo esquema, mas dentro do contexto das lesões, quando você perde o seu único lateral esquerdo mais pronto do elenco, quando você perde o primeiro volante de ofício do elenco, ele foi vendo que a situação é pior, né? É pior. Então, para mim tem uma questão de contexto lógica, né? Que é muito forte, né? E aí a gente entra, né, acho que no papel do Luciano. Então o Luciano sendo muito usado como esse camisa 10 em alguns momentos, e toda vez que ele chega mais perto do Caleri ele funciona melhor. E no esquema de 3 zagueiros, se você for olhar, vamos pegar primeiro no esquema do linha de 4. Então eu tenho a linha de 4 na defesa, 2 volantes, mais de contenção e um para sair um pouco mais. Daí eu tenho o trio, sendo que esse cara é um ponta, esse cara é um ponta. Então jogou Ferreira e André Silva, né? Então mais ponta. O Luciano centralizado e o Caleri de 9. O Luciano entra na posição que ele briga principalmente com o Lucas. Briga com o Rames que tá lá. Que não briga com ninguém. Com porra nenhuma. E aqui você começa a ter o André Silva brigando com o Wellington Rato quando voltar. E o Ferreira num espaço que é ele, o Michel Araújo, o Eric às vezes cai cada hora para um lado e tal. Então você tem meio que as funções definidas. O André, que seria o reserva do Caleri nessa função de 9, tá mais brigando com posição com o Rato nesse esquema do que efetivamente com o Caleri pela 9. E aí, cara,
quando você pega o time de ontem com 3 zagueiros, eu tenho 3 zagueiros, o Igor Vinícius de ponta, o Michel Araújo de ponta. Os dois jogou Alisson e Bobadilla, nenhum é primeiro volante. Então você tem uma segunda linha com ponta, ala, segundo volante e ala. Luciano e... Tava Nestor. Nestor, Caleri e Luciano. Caleri e Luciano. Isso, era esse meu ponto. Então, quando o Luciano tá de 10, você vê o termômetro da torcida, é o termômetro que o Luciano incomoda. Porque ele erra mais. Quando você tem o meio, então eu tinha os 2 volantes, tinha o Nestor e tinha o Luciano mais perto do Caleri como dupla. É onde ele rende. Onde ele rende pra cacete. Então, mas você sabe que óbvio, pra mim a leitura perfeita. E o que eu mais gostei, fechando o ciclo do Zubeldia, foi que perguntaram pra ele sobre o Luciano. E a resposta dele foi, eu vi um vídeo com todos os gols do Luciano na camisa do São Paulo e eu cheguei à conclusão que ele joga melhor aí. E aí que ele vai jogar. Porra! Então, caralho, ele resolveu escalar o Luciano na posição dele. E vendo o quê? O que ele viu? Gols. Luciano e Brenner. Sim. Então, o próprio Luciano e Caleri, quando jogaram em dupla, que funcionaram bem. O Luciano e Caleri, Luciano e Brenner, quando joga de dupla de ataque, é quando você tem o melhor do Luciano. Sim. E em 4 jogos, o Zubeldia viu algo tão simples que até o Dorival patinava. É verdade. E muito pra ver. É verdade. Puta, o Luciano, quando ele entra no looping de... Pô, o Luciano é importante, o Luciano ele é de importante. Muita gente. Ele é importante. Mas quando ele entra num looping negativo, é exatamente quando começam a querer transformar o Luciano num meia clássico. Né? Que não é a característica dele. Tipo, ele quebra o galho, tem até bons jogos como meia. Mas pra mim tem uma diferença clara entre ele numa posição e outra. E ele perto do gol é um cara muito melhor, mais decisivo, mais chato, né? E ontem, quando a escalação veio, que ele falou, pô, beleza, é um 3-5-2 mesmo, ele não é um 3-4-3. Não tinha o terceiro atacante no primeiro momento, né? Então, eu e achei... nem cabia, né? Com aquele gramado e tal. O gramado é uma bosta, mas... para mim é como o Zubeldia foi moldando. Então você fala, beleza, porque todo cara que chega ele recomeça um ciclo, então ele vai errar coisas que a gente já sabe que são erros, sabe? Sim. Tipo, a gente já cansou de ver isso e saber. E quando ele deu a resposta eu vi muito do Luciano, cara, se você pegar os melhores momentos do Luciano no São Paulo... Luciano e Brenner, Luciano e Caleri. E você sabe que eu achei legal, assim, e um ponto que não dá pra gente negar que o Luciano é importante pro São Paulo, cara. Não dá pra... Ele faz gol decisivo, ele é uma das lideranças do São Paulo, ele é um dos jogadores... Acho que ele é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo, do elenco atual, perto só pro Arboleda. Ele é importante pro São Paulo. Então o Luciano bem... O grupo tá bem, é um cara que tá há mais tempo. E quando ele passa esse recado, que ele vai usar o Luciano no lugar certo, o Luciano faz o gol, vai comemorar com o Zubeldia, e o Luciano faz o gol, abraça o Caleri, e os dois postam a mesma foto. E não é uma foto casual. É foto da dupla de ataque. É uma foto da dupla. Pra mim tem uma simbologia de caralho, eu quero aqui, entendeu? Aqui é meu lugar e olha o que acontece quando me põe nesse lugar. Pra mim, claramente, o Luciano respondeu aqui, é aqui que eu quero jogar. E aí a briga vai ser com o André Silva. E o André Silva vai ter que mostrar o trabalho que ele vem mostrando, ou de repente fazer um papel que o Rato estava fazendo e se encontrar dentro do esquema tático. O ponto positivo é que tem jogo pra cacete. Tem. Todo mundo vai jogar. De quarta até quinta que vem são 3 jogos em 8 dias. Então todo mundo vai jogar. Mas para mim essa leitura do Luciano é importantíssima. Pra mim não também. Só dentro de campo, também. como fora de campo, entendeu? Para mim também. Eu acho que assim, a gente vai viver com Luciano e Caleri muito potencialmente
a história sendo escrita de dois caras que vão estar na história do São Paulo como dois grandes artilheiros. Sim, né? Já são, né? O Carelli já é o maior estrangeiro artilheiro da Libertadores. Fora estrangeiro, tipo, sem filtro. Não, a gente vai ver esses caras chegando em lista de top 10. Né? Acho que sim. E nós temos que aproveitar, cara. Eu também acho. Aproveitar Caleri e Luciano numa intensidade de... cacete, velho. Como a gente, moleque, aproveitou França, o próprio Dodô. Quando você tem atacante importante que decide... Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Aproveita. Porque quando não tem esse cara, é mais chato o futebol. É mais custoso de... só ver o quanto a gente sofreu antes do Caleri. Então. A gente tentou Pablo. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Não dá. Esse papel... A minha leitura é que o São Paulo acertou, voltou a brigar por título, quando achou o Rafael e trouxe o Caleri. Né? As duas extremidades. Porque o resto, a gente teve um monte no meio. Mas as duas pontas, faz 10 anos que a gente não tinha. Quando achou os dois, acabou. E putz, cara, são caras identificados que gostam do São Paulo, que ganharam título pelo clube e que estão fazendo gol, jogo sim, jogo não. Curta esses caras, porque quando eles passam... É difícil de achar de novo, é verdade. Tipo, você que é mais novo, que vê o Resenha e que viveu menos jogos do que a gente viveu, porque a gente tá velho, aproveitem esses caras. Esse cara vai ser o ídolo de primeira prateleira do daqui a pouco. É verdade. E não só isso, Dani. E no futebol de hoje, você ter uns caras há tanto tempo no clube é raríssimo, cara. É raríssimo. O cara vai embora rápido. Né? Então, raríssimo. O cara que voltou, identificado, que ainda tem 3, 4 anos de bom futebol. Que se tudo der certo, esses 3, 4 anos serão aqui. Então eu acho que vale, assim, de conselho de tiozão. Aproveita essa dupla, sabe? Curte esses caras de 30 anos aí que estão fazendo história em tempo real e às vezes a gente não percebe que a história está acontecendo, sabe? Daí você olha o Luiz Fabiano e fala, caralho, velho, o cara fez quase 300 gols, eu não sei se eu curti tanto quanto eu deveria. E xingava sabe? ele no estádio porque ele perdeu um pênalti. Luiz Pipoqueiro, sabe? Eu jamais fiz isso, mas conheço gente que fez. Mas teve. Né? Quem sabe não é a dupla do Tetra. E aqui eu acho que a gente não pode deixar de ir comentando também, até eu acho que você fez um bom panorama sobre isso, que a gente tem um problema nessa temporada que não é isolado dessa temporada, mas que está diretamente relacionado a isso que a gente estava falando. Todas as últimas temporadas. Não é que o Zubeldia está escolhendo entre a fartura de posições. Ele não está exatamente pelo problema de sempre. Problema de sempre, e vão te falar que é azar, vão te falar que é pancada, vão te falar. E não é. Não é. E não é. Tem uma pitadinha disso. Tem uma pontinha de o pé do Wellington que via. Tem. Sim. Mas isso é a exceção. A regra é falta de capacitação e estrutura. Isso. É falta de capacitação. Quantas lesões muscular tem? Quantos o São Paulo tem? Quantos desfalques o São Paulo tem na temporada frente aos Dani, outros? Eu acho que é mais só do que a muscular, tá? Eu tenho um amigo que... E aí fala, vocês não são médicos. Puta, mas é um assunto que eu tenho olhado bastante de perto. E eu tenho um amigo que ele usa o exemplo do Hulk. Ele fala, cara, quantas porradas o Hulk toma, quantas boladas no campo que o pé dele vira, mas o cara é muito forte fisicamente. Quando você se prepara, quando você está com a musculatura no auge da sua forma física, mesmo as lesões de pancada, mesmo as torções, elas são mais raras, elas acontecem menos. Então existe um trabalho de fortalecimento prévio que o São Paulo não faz. Se você olhar os moleques da base do Palmeiras subindo, com 16, 17 anos, os moleques estão prontos fisicamente. Olha o Patrick, cara. O Patrick, ele não... Rodriguinho. O próprio Rodriguinho. O Patrick, ele foi de todas as seleções de base. Todas. Ele não se firma, porque ele não tem físico. Ele toma uma trombada, ele não consegue voltar. O São Paulo, ele não consegue condicionar fisicamente o atleta da base para subir e jogar no profissional. Então é um problema estrutural, não é falta de sorte, não é
pancada, não é o gramado sintético, é um problema grave, estrutural, e que estão preferindo maquiar, estão preferindo colocar um nome de plus, extra, hiper, mega. Pinta a parede, coloca o símbolo novo, conta uma história, sabe? Mas, tipo, a realidade é, o Douglas, conselheiro, tá em Cotia, como gestor, como diretor, sabe? Se a gente não entende o nível de sucateamento intelectual que está acontecendo nisso, a gente vai ficar se dando desculpa. E ao mesmo tempo, acho que tem uma questão de coerência nossa, né? E a gente precisa tomar cuidado, e não é patrulhando, cada um torce do jeito que quiser. Mas assim, eu, Daniel, acho que o Rodriguinho tem que ter mais paciência do que o James. Claro, lógico, óbvio. Do que o Rames. Mas óbvio. Tipo, o Rodriguinho ficou 8 meses sem jogar, entrou em 2 jogos, físico abaixo, tentando se adaptar e fazer alguma coisa. Eu já tô vendo, fora Rodriguinho, não devia nem ter espaço, não sei o quê. Velho, esse cara custa 20 avos do que custa o Rames. E ele pode ser vendido ainda. E ele tem potencial de retorno em campo e financeiro. Se eu aumento a pressão num moleque que já é grande nessa transição, eu tô dando um puta tiro no meu pé. Concordo. E ao mesmo tempo eu fico defendendo o Rames para ter paciência com um cara que ganha 2 milhões e se arrasta, sabe? Tipo, e não tá nem aí pro São Paulo. Que tem uma coerência de nível de pressão que ela é difícil no calor da emoção, mas no dia seguinte, de cabeça fria, precisa voltar pra luz, sabe assim? Fala assim, pô, não, vamos apoiar o moleque. Porque ele não vai virar o potencial que ele mostrou ser se você estiver xingando ele no dia seguinte, porque ele não foi bem depois de 8 meses parado, sendo usado pela primeira vez no ano. E ao mesmo tempo, tipo, porra, tem um cara que custa para ser protagonista e que se escora no nada, né? E eu acho que esse tipo de medida é importante também. Então, assim, tem uma parte que o São Paulo precisa se ajudar. Urgente, cara, urgente, porque a gente tá ficando cada vez mais para trás. E precisa parar de fingir que tá tudo bem e que a evolução tá acontecendo. Então, o São Paulo, para mim, ele é uma instituição que ele se compara com ele mesmo sempre. Sempre, Então, ele é nota 2, daí ele virou nota 3,5. E acho que tá ótimo. E ele fica gritando que melhorou pra cacete e que tudo é incrível. Isso em tudo. Então, tipo, o sócio torcedor era uma merda, agora virou uma merda um pouco melhor. Eu pego só um pouco melhor e fico com uma bandeira falando que eu sou fodão. Daí eu pego qualquer coisa. Receitas. O patrocínio master. Então, receitas. Falou, é o maior do mundo. Aí, de repente, até o Fluminense tem maior. Atlético Paranaense. 1 bi de faturamento. 900 milhões de faturamento. Corinthians, 1 bi. A gente, 660 milhões. Então, mas a gente está falando como se 660... 660 com déficit de 60 milhões, porque o Atlético Paranaense foi 900 com superávit de 300. Então, mas é isso que eu quero... Puta, se você assiste o Resenha, cara, não cai nesse tipo de narrativa. A gestão do São Paulo não é boa. Júlio Casares não é competente. As histórias que te contam, tudo tem um asterisco. É propaganda, no sentido original da palavra. O Banco do São Paulo dura 1 ano, porque não tem projeto real. Ele é feito para fazer um oba-oba que dura meses. Eu li que fechou. Mas sabe aquele meme que tem um cara com champanhe e ele está em 15º? Esse é o São Paulo. Então, esse é o São Paulo na reforma do CT da Barra Funda, esse é o São Paulo no Refis Plus, esse é o São Paulo loteando Cotia, esse é o São Paulo falando... torcedor. O maior patrocínio master da história é menor que um monte... Que o do Fluminense. E você fala, puta, pega o Instagram do São Paulo, o Instagram do Fluminense, é metade da base, sabe? A média de público do São Paulo. E é isso. Então, tipo, se a gente não entende que o problema de sempre não necessariamente é a lesão, mas é a mentalidade... Exato.
a gente não consegue cobrar o São Paulo da maneira que ele precisa ser cobrado. A gente vai ficar batendo palma para presidente que se acha no Instagram e reforçando uma maluquice de se comparar com o Leco. Então, fala, porra, se você critica, você merece o Leco. Fala, não, cara. Eu não mereço o Leco, nem você. Só que eu não mereço o Casares também. O Casares não é solução. O Casares é parte do problema. E se a gente não cobrá-lo como parte do problema, a gente vai ficar se enganando e aceitando um balanço como esse, né? Então, tipo, no ano que a gente tem recorde de público, no ano que a gente tem o título da Copa do Brasil, em público. No ano que a gente vende o Beraldo, a gente tem um déficit no ano e aumenta a dívida. Então, é preocupante, assim. Puta, beleza, somos atuais campeões, estamos com um elenco legal e tal, mas pensando no futuro do São Paulo, vale olhar um pouco além. E não só isso, Dani, porque a gente sabe quais são os problemas, né? Aumentam as despesas e aumenta um pouco a receita e as despesas aumentam mais. E aí quando você imagina que os caras vão fazer, porque não, a gente não vendeu nada para ganhar o título. Aí você já coloca a conta do Beraldo, que foi em janeiro, no passado e mesmo assim dá um déficit. Aí você imagina que esse ano vai ter uma venda. Só que o Pablo Maia machucou. E o Rodriguinho tá todo mundo criticando. Não tem quem vender. Vai vender quem? Que acabou de voltar de lesão. Sim, do jeito que é rabudo e tomara que dê certo, Morato. O Sara. Então, pra mim são duas. O que tem potencial é do Sara ir para um time grande e do Morato sair do Benfica e ir para Inglaterra. Porque o Morato, parece que o próprio Benfica tá tentando comprar porque sabe que vai vender. Então, assim, tipo, beleza. Nenhuma das duas vendas é mérito da gestão, concorda? Tipo, vai ser sorte, mas a gente tem que rezar para elas acontecerem, senão no fim do ano é mais de 100 milhões de débito de novo, porque não melhorou despesa, não tá cortando despesa. Então, e aí você tem que ver o futuro, tipo, quantos jogadores de Cotia destaque são 100% do São Paulo, para isso continuar acontecendo nos próximos anos. Já pouquíssimo. E aí é onde você começa... A corintianar. Aí, porque a diferença entre o São Paulo e o Corinthians hoje, os dois têm o mesmo estilo de gestão. Inclusive, você viu a história do patrocínio Master? É o cara que trabalhou com a Aidar. Então, assim, virou uma coisa só. Só que a gente tem Cotia, né? Que, bem ou mal, nos formava a venda e os caras não. Os caras achavam um ou outro aí de vez em quando e vendia. Então, a dívida dos caras bateu em 2 bi, né? O presidente falou. A gente tá sucateando Cotia. Tá fatiando a molecada. Então, em 5 anos a gente vai virar o Corinthians. 10 anos atrás o Corinthians estava fatiando a base é exatamente isso. E acho que é isso, cara. Tipo, acho que curtir o São Paulo atual e viver os ídolos e cobrar o São Paulo atual e não cair em papo de dirigente que quer ser protagonista do documentário do título, entendeu? É isso. Se você mais novo que assiste quiser 2 dicas, curta muito dentro de campo e cobre muito fora dele, porque se a gente não entender, a gente vai ficar... não, nem quero falar desse cara. Pula esse cara aí, que eu nem quero falar dele. Não é que institucionalmente quem trouxe ele não deu nenhuma declaração, né? Então você vê, tipo, eu tô só na hora boa. Eu só eu sumo quando isso aqui tá acontecendo. Por isso que a gente sempre reforça nossa campanha Always On. Always On. É isso. Então, Dani, quer mandar beijo, abraço pra alguém? Eu tenho um abraço. Foi legal pra caramba essa história, eu vou contar. Você sabe quem é um cara que chama Pepe Treta? Que é um cara que faz dicas de apresentações de PowerPoint. Bom pra caramba. Não. Deveria saber? Deveria saber, porque você tem uma agência de influenciadores e ele é um excelente influenciador. Mas... procurem esse cara, é muito legal mesmo, assim, e foi um acaso, tipo, esse cara, ele chama Dani também, mas o negócio dela, o conteúdo dele é Pepe Treta, e ele dá boas dicas para quem trabalha, que precisa fazer apresentação, dica simples, dica de transformar sua apresentação meia boca numa apresentação legal. E eu via vários vídeos dele no TikTok, no próprio Instagram, e salvava a dica, mandava pro meu time e tal. Daí, tipo, do nada, esse cara, ele me segue no Instagram do Resenha e segue o Resenha. Eu mandei pro cara, falei, você vê o Resenha? Eu vejo os seus conteúdos, você vê o Resenha?
Ele falou, cara, o Resenha me ajudou muito, sempre foi minha terapia nesses últimos anos e tal. E daí foi muito legal de ver um cara que eu consumo o conteúdo, nem sabia que era São Paulino, porque ele nunca falou de futebol onde eu interagia com ele. Não só segue como gosta da gente, então um abraço pra ele. E o conteúdo é legal pra caramba. Boa. Então é isso. Um beijo do Magro, até... Não sei quando agora. Porque o próximo tem jogo, depois o Dani viaja e assim a gente vai levando. Vou ficar fora um tempo. Já começou a ler mandarim hoje, já. Né? Boa. Valeu.